Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 5, Comportamento, Personalidade e Formação de Hábitos. Hoje veremos então a unidade 4, que tem como tema Transtornos de Personalidade. Tópico número 1. O que são transtornos de personalidade? Muito bem, os transtornos de personalidade são padrões duradouros de funcionamento psicológico que afetam a maneira como uma pessoa pensa, sente, percebe e se relaciona com o mundo. Eles representam formas relativamente estáveis de organização da mente e do comportamento. Diferente dos estados emocionais passageiros, esses padrões tendem a permanecer ao longo do tempo. Esses padrões podem se desviar significativamente das expectativas culturais e sociais do ambiente em que a pessoa vive. Isso significa que a forma de perceber a realidade, reagir a situações ou se relacionar com os outros pode se tornar diferente do que normalmente se espera no contexto social. Os transtornos de personalidade se manifestam em diversas áreas da vida, entre elas a identidade pessoal, os relacionamentos interpessoais, o controle de impulsos e a regulação emocional. Essas áreas influenciam diretamente a maneira como a pessoa constrói sua vida e interage com o ambiente. Uma característica central desses transtornos é a rigidez comportamental. Isso significa que o indivíduo apresenta dificuldade em adaptar seu comportamento a diferentes situações, mesmo quando determinado comportamento gera conflitos ou prejuízos. A pessoa pode ter dificuldade em modificá-lo. Esses padrões são persistentes e geralmente começam a se manifestar no final da adolescência ou no início da vida adulta. Ao longo do tempo, eles passam a fazer parte da forma habitual de funcionamento psicológico do indivíduo. Os transtornos de personalidade influenciam profundamente a maneira como a pessoa interpreta a realidade. A forma de perceber intenções, emoções e comportamentos dos outros pode se tornar distorcida. Isso pode gerar conflitos frequentes no relacionamento. Por exemplo, algumas pessoas podem interpretar situações neutras como rejeição ou ameaça. Outras podem apresentar grande medo de abandono. Essas interpretações afetam a forma como o indivíduo reage emocionalmente. Do ponto de vista emocional, podem ocorrer dificuldades importantes na regulação das emoções. Algumas pessoas apresentam grande instabilidade emocional. Outras podem apresentar rigidez afetiva, com dificuldade para expressar ou reconhecer emoções. Do ponto de vista comportamental, diferentes padrões podem surgir. Alguns indivíduos apresentam comportamentos impulsivos, outros apresentam comportamentos evitativos e há também padrões excessivamente controladores ou rígidos. Muitas vezes, esses comportamentos funcionam como estratégias de defesa psicológica. Eles foram desenvolvidos ao longo da vida como formas de lidar com experiências difíceis ou ameaças. Os transtornos de personalidade são classificados em 3 grandes grupos chamados clusters. Esses grupos ajudam a organizar os diferentes tipos de funcionamento psicológico. O cluster A inclui padrões considerados excêntricos ou estranhos. Esses padrões podem envolver desconfiança intensa, isolamento social ou interpretações incomuns da realidade. O cluster B envolve padrões dramáticos, emocionais ou impulsivos. Nesse grupo, encontramos características como instabilidade emocional, impulsividade e dificuldades intensas nos relacionamentos. O cluster C inclui padrões ansiosos ou evitativos. Esses padrões costumam envolver insegurança, medo de rejeição e grande necessidade de aprovação. Do ponto de vista neurobiológico, os transtornos de personalidade estão associados a alterações em circuitos cerebrais importantes. Esses circuitos envolvem principalmente o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico está relacionado às emoções. Já o córtex pré-frontal participa do controle de impulsos, tomada de decisão e regulação emocional. Quando há desequilíbrio entre essas regiões,
surgem dificuldades no controle emocional e comportamental. Fatores genéticos podem contribuir para a vulnerabilidade ao desenvolvimento desses transtornos. Algumas características temperamentais podem ter base hereditária. No entanto, a genética não explica tudo. Fatores ambientais também desempenham um papel fundamental. Experiências de infância, padrões de cuidado, traumas e relações familiares influenciam profundamente o desenvolvimento da personalidade. Assim, os transtornos de personalidade resultam da interação entre predisposição biológica, experiências de vida e ambiente social. Um dos aspectos importantes é que muitas vezes o indivíduo não percebe que seu padrão de funcionamento é disfuncional. Com esses padrões fazem parte da forma habitual de pensar e agir, podem parecer naturais para a própria pessoa. Isso pode dificultar a busca por ajuda profissional. Também pode tornar o processo terapêutico mais desafiador. Os transtornos de personalidade podem afetar diferentes áreas da vida, entre elas, relações familiares, relações profissionais e relações sociais. Eles também podem estar associados a outros transtornos mentais, por exemplo, ansiedade, depressão ou transtornos relacionados ao estresse. Do ponto de vista clínico, o diagnóstico deve ser realizado por profissionais especializados em saúde mental. Esse processo envolve avaliação cuidadosa da história de vida, padrões de comportamento e funcionamento emocional. O tratamento geralmente envolve psicoterapia de longo prazo. Diferentes abordagens podem ser utilizadas, entre elas terapia cognitivo-comportamental, terapia dialética, comportamental e psicoterapia psicodinâmica. O objetivo do tratamento é aumentar a consciência sobre os próprios padrões de funcionamento. Também busca desenvolver habilidades emocionais e promover mudanças comportamentais. A regulação emocional é um dos focos principais das intervenções terapêuticas. Aprender a reconhecer, compreender e regular emoções é fundamental para melhorar o funcionamento psicológico. O desenvolvimento de habilidades sociais também é essencial. Essas habilidades ajudam a melhorar a comunicação, a empatia e os relacionamentos. A mudança de padrões de personalidade é possível. No entanto, ela exige tempo, consistência e um ambiente terapêutico seguro. A neuroplasticidade cerebral permite que novos padrões sejam desenvolvidos ao longo da vida. Isso significa que o cérebro possui capacidade de adaptação e reorganização. Assim, mesmo padrões profundamente enraizados podem ser modificados. Novas formas de pensar, sentir e agir podem ser aprendidas. É fundamental compreender que transtornos de personalidade não definem o valor de uma pessoa. Eles representam padrões psicológicos que podem ser compreendidos e transformados. A empatia e o conhecimento científico são essenciais para reduzir o estigma associado a esses transtornos. No contexto da saúde mental, compreender os transtornos de personalidade permite intervenções mais eficazes e mais humanas. Assim, o estudo desses padrões contribui para o desenvolvimento pessoal e para a melhoria da qualidade de vida. Ponto número 2. Base neurocientífica da personalidade. A personalidade pode ser definida como um conjunto relativamente estável de padrões de pensamento, emoção e comportamento que caracterizam o indivíduo ao longo do tempo. Esses padrões formam a maneira única como cada pessoa percebe o mundo e reage às experiências. Do ponto de vista da neurociência, esses padrões estão associados ao funcionamento de circuitos neurais específicos. Esses circuitos envolvem diferentes regiões do cérebro que trabalham em conjunto. Entre as regiões mais importantes estão o córtex pré-frontal, o sistema límbico e estruturas subcorticais. O córtex pré-frontal é responsável por funções cognitivas complexas, entre elas planejamento, controle de impulsos, julgamento e regulação emocional. Já o sistema límbico
especialmente a amígdala, está ligado às respostas emocionais. Ele participa da forma como o cérebro reage a estímulos positivos ou ameaças. A interação entre essas regiões é essencial para o equilíbrio psicológico. Quando há harmonia entre emoção e regulação cognitiva, o indivíduo apresenta maior estabilidade emocional. Quando ocorre desregulação, podem surgir padrões como impulsividade, ansiedade ou agressividade. O hipocampo também participa da formação da personalidade. Ele integra memória e experiência. As experiências vividas ao longo da vida moldam os circuitos neurais e influenciam a forma como reagimos ao mundo. A personalidade também está relacionada a sistemas neuroquímicos. Entre os neurotransmissores mais importantes estão dopamina, serotonina e noradrenalina. A dopamina está associada ao sistema de recompensa do cérebro. Ela influencia traços como motivação, curiosidade e busca por novidades. A serotonina está ligada ao controle de impulsos e à estabilidade emocional. Níveis equilibrados desse neurotransmissor ajudam na regulação do humor. A noradrenalina está relacionada à resposta ao estresse e ao estado de alerta. Ela influencia a forma como o organismo reage a desafios. Diferenças entre sistemas ajudam a explicar por que cada pessoa possui uma personalidade única. Fatores genéticos também desempenham um papel importante. Pesquisas mostram que características como extroversão, impulsividade, neuroticismo possuem base hereditária parcial. No entanto, a genética não determina completamente a personalidade. Experiências ambientais também exercem forte influência. Entre essas experiências estão educação, cultura e relações familiares. A infância é um período especialmente importante para o desenvolvimento da personalidade. Durante essa fase, os circuitos cerebrais estão em intenso processo de formação. Experiências de cuidado, segurança ou trauma podem moldar profundamente esses sistemas. A plasticidade cerebral permite que a personalidade continue se desenvolvendo ao longo da vida. Isso significa que padrões podem ser modificados por meio de novas experiências e aprendizagens. O sistema de recompensa do cérebro também influencia um traço de personalidade. Pessoas com maior sensibilidade dopaminérgica tendem a buscar mais estímulos e novidades. Já pessoas com maior atividade do sistema de ameaça podem apresentar maior cautela ou ansiedade. A regulação emocional é um dos pilares da personalidade saudável. Ela depende da comunicação eficiente entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Quando essa comunicação funciona bem, o indivíduo consegue lidar melhor com emoções intensas. Quando há falhas nessa comunicação, podem surgir padrões de instabilidade emocional. A empatia também é um comportamento importante da personalidade. Ela envolve redes neurais que permitem compreender e responder às emoções dos outros. Essas redes incluem regiões como o córtex pré-frontal medial e o giro do símbolo. Outro aspecto importante é a autoconsciência. A autoconsciência envolve a capacidade de refletir sobre si mesmo. Ela integra memória, identidade e percepção interna. Do ponto de vista clínico, alterações nesses circuitos podem contribuir para transtornos de personalidade. Por exemplo, hiperatividade da amígdala pode gerar reatividade emocional intensa. Redução da atividade pré-frontal pode comprometer o controle de impulsos. A compreensão da base neurocientífica da personalidade permite intervenções terapêuticas mais eficazes. Psicoterapias podem fortalecer circuitos de regulação emocional e controle cognitivo. Práticas como mindfulness, reestruturação cognitiva e treinamento emocional podem influenciar diretamente o funcionamento do cérebro. Essas intervenções estimulam a neuroplasticidade, ou seja, promovem mudanças dos padrões neurais associados à personalidade. Além disso, o ambiente social e as relações interpessoais influenciam a expressão da personalidade. A personalidade não é um sistema fixo.
Ela é dinâmica e pode se adaptar ao longo da vida. Portanto, compreender suas bases neurocientíficas permite uma visão mais profunda do comportamento humano. Esse conhecimento contribui para o desenvolvimento pessoal, para a saúde mental e para a melhoria das relações humanas. Assim, podemos compreender que a personalidade é resultado da interação entre cérebro, experiências de vida e ambiente. Esses elementos formam a identidade única de cada indivíduo. Bem, chegamos ao final da unidade 4 deste módulo. Nos vemos de novo na unidade 5. Até mais!